Por que Jesus orou a Deus, se ele é Deus? Uma pergunta intrigante que muitos se fazem. Ao mergulharmos nos evangelhos, percebemos que Jesus frequentemente se retirava para orar. No livro de Lucas, somos informados de que Jesus se retirava para lugares desertos e orava. Pai, se quiseres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, versículo 42. Isso evidencia que Jesus confiava mais no plano de Deus do que em seus próprios sentimentos, mesmo quando dominado pelo medo. Outro propósito das orações de Jesus era ensinar os discípulos a orar. Ele não manteve sua vida de oração em segredo, compartilhando-a com seus amigos, os discípulos. Um dia, eles lhe pediram para ensiná-los a orar. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Lucas 11, versículos 1 ao 4. Nesta simples oração, conhecida como a oração do Senhor, Jesus demonstrou que orar é falar com Deus sobre tudo. Pedir pelo que precisamos, solicitar perdão por nossos erros e buscar ajuda para viver corretamente. Assim, as orações de Jesus se tornam um guia perfeito para nós sobre como viver perto de Deus, falar com Ele sobre tudo e confiar nele com nossas vidas. Outro propósito das orações de Jesus era expressar emoção e necessidade humanas. Ele mostrou que experimentou emoções e necessidades humanas, expressando-as de maneiras profundamente humanas. Em um jardim chamado Getsemane, semelhante a um parque tranquilo repleto de oliveiras, Jesus sentiu uma tristeza profunda, difícil de carregar. Ele disse-lhes: A minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Mateus 26, versículo 38. Imagine Jesus, conhecido por curar e ajudar outros, sobrecarregado com uma tristeza tão intensa. Ele andou mais para dentro do jardim, caiu de rosto em oração a Deus e disse: Meu Pai, se for possível, deixe este cálice passar de mim, no entanto, não como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26, versículo 39. Este cálice representava o símbolo da difícil tarefa que ele sabia que tinha que enfrentar, morrer na cruz. Mesmo não querendo sofrer, estava disposto a fazer o que Deus queria, buscando força e orientação. Outra passagem na Bíblia, Lucas 6, versículos 12 a 13, mostra Jesus buscando força e conselho. Naqueles dias, ele saiu para o monte para orar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, aos quais deu o nome de apóstolos. Antes de tomar uma grande decisão, escolhendo seus 12 amigos mais próximos que o ajudariam a compartilhar seus ensinamentos, Jesus passou a noite toda conversando com Deus. Horas pedindo ajuda e orientação, mostrando que ele também precisava de apoio, sabedoria e força. Jesus viveu em completa obediência e submissão a Deus, seu Pai, cumprindo toda a justiça. Isso significa que ele obedeceu em total submissão, algo que achamos difícil fazer todos os dias. O livro de Hebreus nos revela que, durante seus dias na terra, Jesus oferecia orações e súplicas com gritos fervorosos e lágrimas àquele que poderia salvá-lo da morte. Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Suas orações eram apaixonadas, cheias de lágrimas reais, mostrando uma submissão reverente. Mesmo sendo filho, aprendeu a obedecer e sua obediência não era apenas um ato fácil, mas uma jornada que incluía sofrimento. Filipenses 2, versículo 8, acrescenta outra camada a isso, ao dizer que, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se e tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus não apenas obedeceu quando era fácil, mas até o ponto de morrer de maneira dolorosa e humilhante na cruz. A vida de Jesus foi uma submissão constante à vontade de Deus, mesmo quando essa vontade o levou à cruz. Sua vida não foi uma série de escolhas fáceis, mas uma obediência contínua.
O notável sobre a vida de Jesus é que ele era totalmente humano, com os mesmos sentimentos, tentações e dores. No entanto, ao contrário de nós, nunca falhou em sua obediência e submissão. Cada ação, palavra e pensamento estavam em perfeito alinhamento com a vontade de Deus. A vida perfeita de Jesus é significativa, pois fez algo extraordinário por nós. Onde falhamos em ser justos, sua vida nos oferece a chance de sermos vistos como justos diante de Deus. Ao entender a obediência e submissão perfeitas de Jesus, apreciamos o incrível presente oferecido através da fé nele. Um presente que nos encoraja não porque podemos ganhá-lo, mas porque é dado livremente, testemunhando a vida perfeita que ele viveu em nosso nome. Na vida de Jesus, a oração não era apenas um dever religioso ou exibição pública. Era natural e essencial, como respirar. Uma linha de vida para seu Pai, uma forma de manter comunhão constante com Ele. Para Jesus, a oração era sobre permanecer conectado, como o vínculo inquebrável entre uma criança e um pai. Mesmo sendo filho de Deus, ele ainda conversava com Deus, mostrando que dependia dessa conexão para força e orientação. Isso nos revela algo poderoso sobre a oração. Não é apenas sobre pedir coisas, mas sobre manter nosso relacionamento com Deus fresco e vivo. Logo após o batismo de Jesus, enquanto orava, o céu se abriu, evidenciando a profundidade dessa conexão constante. Dentro da Trindade, a oração também era um ato de amor e confiança. Pai, Filho e Espírito Santo estabeleciam uma troca íntima de confiança e amor, revelando o coração da oração como um ato baseado na confiança. Jesus, mesmo sendo Deus, expressava sua confiança no Pai através da oração. Por exemplo, ao prestes a ressuscitar Lázaro dos mortos, ele disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que tu sempre me ouves. João 11, versículos 41 a 42. Esse agradecimento não era uma demonstração, mas uma troca íntima entre o Filho e o Pai, confiante de que era ouvido. Isso nos mostra que, na oração, estamos entrando no círculo de amor e confiança que existe desde antes do tempo. Estamos dizendo a Deus: eu dependo de você. Eu confio em você, assim como Jesus fazia. Por fim, a oração era como Jesus abraçava completamente sua humanidade. A encarnação, quando Deus se tornou homem em Jesus, não era apenas uma representação externa. Ele se tornou totalmente um de nós, reconhecendo a necessidade de ajuda e dependência de Deus. Quando a vida ficou difícil, antes de ser preso, Jesus foi orar em um jardim chamado Getsemane. Profundamente perturbado com o que estava prestes a enfrentar, a morte na cruz, ele orou: Pai, se quiseres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, versículo 42. Nesse momento, Jesus estava mostrando que está tudo bem em trazer nossos medos mais profundos a Deus. Mas também evidenciando que, em última análise, a oração é sobre dizer: Deus, eu confio no teu caminho mais do que no meu. Portanto, a oração na vida de Jesus era sua maneira de se manter próximo a Deus, mostrando confiança e amor dentro da família divina e vivendo plenamente sua vida humana com todos os seus altos e baixos. Oramos, seguimos os passos de Jesus, conhecendo Deus de perto e pessoalmente, confiando nele com nossas vidas e abraçando o que significa ser verdadeiramente humano, assim como Jesus fez. Além disso, Jesus desempenhava um papel intercessório, orando pelos outros. No livro de João 17, versículos 9 a 23, encontramos um momento tocante. Ele ora em nome de seus amigos, incluindo não apenas os discípulos presentes, mas todos nós que algum dia acreditariam nele. Ele ora pela proteção, alegria, unidade e pureza de seus seguidores, dizendo: Eu oro por eles. Não estou orando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. João 17, versículo 9. Jesus tinha uma preocupação especial por seus seguidores. Além disso, ele estende suas orações a todas as pessoas que acreditariam nele através da mensagem dos discípulos. Não estou orando apenas por eles, mas também por aqueles que crerão em mim através da mensagem deles. João 17, versículo 20. Esse gesto mostra que Jesus pensou em cada um de nós muito tempo atrás,
pedindo a seu Pai que todos pudéssemos ser um, assim como ele e o Pai são um. Ele desejava que todos estivessem na mesma família, unidos e trabalhando juntos em amor. Além disso, Jesus desempenha o papel de mediador entre Deus e os humanos. Na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, aprendemos que há um Deus e um mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. Isso destaca o papel singular de Jesus como mediador entre nós e Deus. Jesus, como uma ponte entre Deus e os humanos, preenchia a lacuna causada pelos erros e pecados das pessoas. Ele viveu uma vida perfeita, morreu pelos pecados e ressuscitou, tornando-se o único mediador entre nós e Deus. Jesus, nosso mediador, fala com Deus em nosso nome, assegurando nossa conexão direta com Ele. Ele se tornou nossa linha direta com Deus. Quando erramos, Jesus fala por nós, lembrando a Deus que Ele já cuidou de nossos erros, pagando o preço por eles. Isso significa que, ao orar, podemos ir diretamente a Deus através de Jesus, sem a necessidade de intermediários. Jesus se importa profundamente conosco, intercedendo por nossas necessidades, proteção e unidade. Ele é o meio pelo qual podemos ter um relacionamento pessoal com Deus, garantindo nossa proximidade apesar de nossas falhas. A oração, para Jesus, não era apenas uma troca de palavras, mas uma expressão de cuidado, amor e conexão. Ele garantia que nossas vozes fossem ouvidas, nossas necessidades atendidas e nossos erros perdoados. Além disso, a oração era um meio de cumprir sua missão. Era um local de encontro secreto, onde Jesus se conectava com Deus para discutir não apenas as preocupações do coração, mas também o grande trabalho que Deus tinha para ele. Como um exemplo, em Lucas 22, vemos Jesus prestes a enfrentar algo extremamente difícil. Ao invés de tentar ser corajoso sozinho, ele orou e recebeu força de um anjo do céu. Isso destaca como a oração é um meio de fortalecimento para enfrentar tarefas aparentemente impossíveis. Escolher a equipe certa também é crucial. Ao escolher seus discípulos, Jesus não tomou a decisão de forma impulsiva. Passou a noite toda em oração a Deus, garantindo que sua escolha fosse a correta. Isso revela como a oração pode guiar nossas escolhas importantes na vida. Assim como Jesus passou a noite com Deus antes de escolher seus discípulos, podemos apertar o botão de pausa em momentos decisivos e conversar com Deus sobre nossas escolhas, assegurando que façamos as melhores decisões para nossas vidas. E há momentos em que precisamos de algo extraordinário, como um milagre. Antes de trazer Lázaro de volta dos mortos, Jesus não agiu impulsivamente. Ele primeiro conversou com Deus, destacando como a oração é um meio de glorificar a Deus através de milagres reais. Ao agradecer a Deus em João 11, Jesus demonstrou que a oração não é apenas um meio de exibir habilidades, mas de revelar a bondade e o amor de Deus. Ele destacou a importância de reconhecer que as coisas extraordinárias que estavam prestes a acontecer eram graças a Deus, não apenas a Ele. Jesus, ao falar com Deus antes de realizar milagres, mostrou que a oração não se trata apenas de pedir coisas, mas de preparar-se para realizar grandes feitos, tomar decisões sábias e dar crédito a Deus pelas realizações. A oração é uma linha direta com Deus, sempre aberta, independentemente das circunstâncias. Recapitulando, tocamos na dualidade da natureza de Jesus, totalmente divino e totalmente humano. Essa compreensão é crucial para entender suas orações. Exploramos também o conceito da Trindade, revelando o relacionamento perfeito dentro da divindade, onde Jesus se comunicava com Deus Pai. A importância das orações de Jesus é vasta. Elas revelaram sua confiança em Deus Pai, modelando dependência da sabedoria e força divinas mesmo diante de desafios. Suas orações, como a do Jardim do Getsêmani, mostram submissão à vontade de Deus, fornecendo visão sobre sua missão de redimir a humanidade. Além disso, as orações de Jesus refletiram seu papel como intercessor, como visto ao orar por seus discípulos e todos os crentes. Sua busca pela unidade e proteção revelou a profundidade de seu amor e compromisso com a missão de redenção. Jesus nos convida a refletir sobre seu exemplo. Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários para orar, conforme registrado em Lucas versículo 5, verso 16. Se o Filho de Deus via a necessidade de orar,
quanto mais nós, seus seguidores, precisamos cultivar uma vida de oração. Seu exemplo não é apenas um ritual a seguir, mas um convite para um relacionamento pessoal com Deus. A oração é um diálogo, um dom e uma oferta de paz. Ao contemplar a vida de Jesus, convido você a refletir sobre como sua própria vida de oração se alinha com o exemplo dele. Que a vida de Jesus inspire a buscar Deus fervorosamente, ouvir, falar, pedir e se submeter, experimentando o profundo amor e presença de Deus. Neste momento, convidamos todos a orar, reconhecendo a sabedoria infinita de Deus e seu amor que transcende nossa compreensão humana. Que, ao seguir o exemplo de Jesus, sua vida de oração seja uma busca constante por Deus, proporcionando orientação e conforto nos momentos de quietude e comunhão com Ele. Nos momentos tranquilos de contemplação, já refletiu sobre o mistério de Jesus buscar a Deus? Essa reflexão é uma jornada que nos leva ao coração do relacionamento entre Jesus e o Pai. Nos Evangelhos, vemos inúmeras vezes onde Jesus se afasta para falar com Deus, não apenas cumprindo um ritual, mas demonstrando uma necessidade profunda e pessoal de conexão com o Pai. Esse aspecto da vida de Jesus nos convida a considerar nossa própria prática de oração. Mesmo diante das demandas da vida, dos outros e de nossas próprias inseguranças, o exemplo de Jesus mostra que sempre há espaço e necessidade de comunhão com Deus. A vida de oração de Jesus não se resumia apenas a pedir ajuda ou orientação. Era também sobre estar em relação, expressar amor, gratidão e até angústia e medo. Suas orações no jardim do Getsêmani, por exemplo, revelam um momento de intensa luta interior e rendição, ensinando-nos que não precisamos mascarar nossos verdadeiros sentimentos ou desejos ao falar com Deus. Podemos trazer nossas alegrias, tristezas, medos e esperanças mais profundas diante dele, sabendo que somos ouvidos e amados. Além disso, as orações de Jesus frequentemente incluíam intercessões por outros, mostrando a importância de incluir os outros em nossas orações. Somos todos parte de uma comunidade maior ligada pelo amor e pela fé. Por fim, a oração na vida de Jesus era um ato de alinhamento constante com a vontade do Pai. Cada momento de comunhão era uma oportunidade para realinhar seu coração e propósito com o que Deus queria. Isso nos desafia a usar a oração não apenas como um meio de expressar nossas vontades, mas como um caminho para descobrir e se submeter à vontade de Deus em nossas vidas. Ao refletir sobre por que Jesus, que era Deus, escolheu orar a Deus, somos lembrados de que a oração é uma expressão fundamental da nossa dependência, confiança e desejo de estar em relacionamento com o divino. É uma prática que fortalece nossa fé, alimenta nossa alma e nos mantém firmemente ancorados no amor e na verdade de Deus. Portanto, ao contemplar o exemplo de Jesus, que cada um de nós seja inspirado a buscar momentos de quietude e oração. Que possamos aprender a valorizar esses momentos sagrados como oportunidades de crescimento, cura e conexão mais profunda com Deus e que, ao fazê-lo, possamos experimentar a mesma paz, orientação e força que sustentaram Jesus ao longo de sua jornada terrena. Essa busca por momentos de quietude e oração, conforme exemplificado por Jesus, não é apenas uma prática espiritual, mas também uma forma de cuidado pessoal e crescimento. Ao nos retirarmos do barulho e das pressões diárias, mesmo que brevemente, podemos recalibrar nossos corações e mentes para se concentrarem no que é eterno e verdadeiro. A vida de oração de Jesus também nos ensina sobre a natureza relacional de Deus. Deus não é um ser distante ou indiferente às nossas lutas e alegrias. Ele é um Pai amoroso, sempre pronto a ouvir e responder à oração. Portanto, ela se torna um diálogo contínuo, uma conversa constante com um Deus que nos conhece intimamente e se importa profundamente conosco. Além disso, a prática da oração tem o poder de transformar não apenas nossos corações, mas também nossas ações. Ao dedicarmos tempo para orar, podemos encontrar clareza e direção para os desafios da vida, receber sabedoria para tomar decisões difíceis, encontrar força para enfrentar adversidades e sentir a paz que transcende a compreensão humana. Em outras palavras, a oração nos equipa para viver de maneira mais intencional e alinhada com os propósitos de Deus para nossas vidas. A oração também desempenha um papel vital em nos conectar com a comunidade global de crentes. Quando Jesus orou, ele frequentemente incluiu outros em suas orações,
lembrando-nos de que fazemos parte de um corpo maior, a Igreja. Ao orarmos uns pelos outros, fortalecemos esses laços de comunidade, carregamos os fardos uns dos outros e participamos da obra contínua de Deus no mundo. Que possamos responder a esse convite com corações abertos e dispostos, buscando a Deus em oração com a mesma frequência, profundidade e sinceridade que Jesus demonstrou. E que ao fazê-lo, possamos cada vez mais refletir o amor, a sabedoria e a compaixão de Cristo em nossas próprias vidas e nas vidas daqueles ao nosso redor. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Não se esqueçam de deixar seu gostei nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais conteúdos edificantes como esse. Compartilhe com seus amigos e familiares, e vamos fazer com que o Evangelho chegue a mais pessoas. Que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.